Meus amiguinhas, estou morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o absolutismo e o mercantilismo. Chamamos de absolutismo o conjunto de medidas políticas que vai vigorar na Europa até o século XVIII. Nós vamos colocar que as 4 primeiras monarquias foram Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Destacamos de Portugal a sua unificação no século XII pelo rei Afonso Henriques, que vai lutar pela independência do condado portucalense, transformando-o em Estado unificado português. Após a sua morte, não deixando descendentes, temeroso que a Espanha tomasse Portugal, a burguesia portuguesa, então, elege como rei Dom João I, da dinastia de Avis. Com ele, Portugal, ele se desenvolve a nível comercial, incentivando ainda mais o seu processo comercial. Com relação à Espanha, a Guerra de Reconquista, os espanhóis só conseguiram feito em 1492 com a anexação de Granada, a partir da união dos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, você tem a unificação do Estado espanhol. Absolutistas, católicos fervorosos, esses reis, além de fortalecer o poder do clero católico na Espanha, também recriaram e incentivaram, fortalecendo o Tribunal da Inquisição, punindo todos aqueles que não professassem a fé católica. Com relação à França, após a morte de Carlos Magno, seus descendentes no Tratado de Verdun, seus descendentes foram derrotados por Hugo Capeto, ou Hugo Capeto, que passou a dominar o território francês e após a sua morte, não deixando descendentes, pela lei sálica que proibia que qualquer elemento feminino poderia assumir o trono, você vai ter aí o trono passado para as mãos do Conde de Valois. Vale destacar que o maior representante da monarquia absolutista francesa foi Luís XIV, com a célebre frase, o Estado sou eu. Com relação à Inglaterra, nós tivemos o rei Guilherme o Conquistador, que derrotou os anglo-saxões e passou a dominar todas aquelas áreas, unificando territórios. Após a sua morte, nós temos aí Ricardo Coração de Leão, que se destacou como rei inglês, porém estava mais preocupado em lutar nas cruzadas. O trono foi passado para o seu irmão João Sem Terra. Nesse processo das cruzadas, Ricardo Coração de Leão havia aumentado de forma abusiva os impostos, revoltando a nobreza, que exigiu de João, seu sucessor, a limitação desses impostos, obrigando o rei a assinar a Magna Carta. Mais tarde, a França e a Inglaterra lutavam numa guerra conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Apesar de vitoriosa, a Inglaterra não conseguiu dominar a França, que contou com o apoio de Joana d'Arc, figura até hoje considerada e adorada pelos franceses. Capturada pelos inimigos, foi levada para a Inglaterra e ali condenada como feiticeira na fogueira. Vale considerar que mais tarde nós tivemos na Inglaterra a Guerra dos 30 Anos, ou das Duas Rosas, entre a Casa de Lancaster e a Casa de York. A Casa de Lancaster derrotou a Casa de York, porém, o rei de Lancaster se casou com uma princesa de York, unificando essas duas coroas, essas duas casas, nascendo assim a dinastia Tudor, em que seus maiores representantes foram Henrique VIII e Elizabeth I. Sua filha, Elizabeth, ela incentivou a manufatura, as navegações e também consolidou o anglicanismo, que havia sido criado por seu pai pela lei
da soberania, ou seja, rompendo com o Papa, o rei Henrique VIII se tornou o grande chefe religioso e político dessa igreja. Ou seja, ao invés dos súditos serem fiéis ao Papa, passaram a ser fiéis ao rei. God save the King. Sobre o absolutismo, nós temos que colocar também que vários foram teóricos e pensadores. Graças a eles, nós tivemos como fortalecer ainda mais o nosso poder. Destacamos aí Nicolau Maquiavel com o príncipe, ou seja, o rei deveria ser mais odiado do que adorado. O rei poderia agir de forma intolerante, desigual e violenta, pois os fins justificam os meios. Jacques Bossuet colocou que o rei era o legítimo representante de Deus na terra. Ir contra o rei seria ir contra Deus. E Hobbes, em sua grande obra, o Leviatã, dizia que o homem era egoísta por si só. Por isso, precisava de um representante que centralizasse o poder, porque o poder tem que limitar o poder. Nós temos também várias etiquetas. Para o rei, era proibido se apresentar perante ele de qualquer maneira, de qualquer forma. As pessoas deveriam pausar a sua fala. Você tinha horário para acordar, horário para fazer suas refeições e até mesmo para brincar. Na França, por exemplo, nós temos aí 3 estados. O primeiro estado era representado pelo alto clero. O segundo estado, pela nobreza, que poderia ser cortesã ou de toga. E o terceiro estado, pelo resto da França, incluindo a burguesia. Gostaria de colocar que o primeiro e segundo estados, eles estavam isentos de impostos. E pelo fato da França, posteriormente, ter gasto boa parte do seu dinheiro apoiando a independência das 13 colônias britânicas americanas, você vai ter aí seríssimos problemas que serão enfrentados pelo rei Luís XVI, que vai dar origem à Revolução Francesa. Gostaria de colocar também para vocês que o rei, ele tinha o poder de intervir na economia, organizar um poderoso exército. O absolutismo, ele é fortalecido pelo mercantilismo, que foi um conjunto de medidas econômicas que fortaleceram o poder no século XVIII, o poder do rei. Nós temos aí o intervencionismo estatal, o rei intervir na economia. Nós temos também a balança comercial favorável. O Estado deveria vender mais e comprar menos. Também o metalismo, que seria um incentivo à procura de metais preciosos, porque quanto mais rico fosse o Estado, mais poderoso seria o rei. E nós tivemos o monopólio colonial, ou seja, através do incentivo do rei, no processo das grandes navegações, essas áreas conquistadas, chamadas colônias, deveriam suprir as necessidades das suas respectivas metrópoles. É o chamado pacto colonial, o domínio da metrópole sobre a colônia. Também o Estado deveria ter um grande exército para consolidar todas essas atitudes do rei. E uma marinha também que viesse a vender os seus produtos e buscar novas terras, garantindo assim o poder do rei. Nós temos vários tipos de mercantilismo. O mercantilismo bulionista, destaca-se Portugal e Espanha na busca incessante de metais preciosos. Nós temos o comercialismo pela Inglaterra e a Holanda, que vendia seus produtos e dominava os mercados, principalmente os ingleses, e o colbertismo, que vai ser a medida tomada para a venda das manufaturas francesas a partir do primeiro-ministro Colbert de Luís XIV.
Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço, um beijo para todos vocês.